Nosso querido Jack Daça vem aqui para a telinha também. Boa noite, seja muito bem-vindo. Salve, queridos, boa noite a todos, boa noite. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de trabalho com Jesus, gratidão pela oportunidade de servir. Muito bem, meu querido. Então, nós temos esse primeiro momento, onde você fará uma abordagem inicial sobre o tema, né? E em seguida, olha só, vocês podem já ir deixando as suas perguntas aí no chat, que nós vamos aqui guardando as perguntas para, no segundo momento, trazer essas perguntas para o Jack. Então, meu querido, fique à vontade, a telinha é sua, estamos aqui ansiosos para lhe ouvir sobre o tema. Gratidão, querido, gratidão. Eu acho. Boa noite, antes de mais nada, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para quem me conhece já sabe, e eu vou falar a mesma frase de sempre. Eu de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas com Cristo todos nós tudo podemos. Venho aqui na qualidade somente de um irmão de caminhada de todos. E hoje, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade que nos foi dada. E nesse momento, então, eu rogo ao Cristo, a espiritualidade maior que me acompanha, e a espiritualidade maior responsável por este trabalho no canal Seridó Espírita, que me auxilie para que eu seja digno de estar aqui. Queridos, a doutrina espírita, essa ciência, essa filosofia e, acima de tudo, esta religião, ela veio trazer um novo panorama a respeito da existência humana para todos nós. Quando uma pessoa ela não é espírita, independente da religião dela, quer ela creia na vida após morte ou não, e teologicamente falando, a maioria das religiões creem em vida após a morte. No entanto, o que ocorre na maioria das religiões é que não é dada uma explicação de como é esta vida. Então teríamos, por exemplo, algumas correntes religiosas que dirão que a pessoa fica dormindo, aguardando um julgamento final. Outras dizem que a pessoa vai para um lugar bom ou para um lugar ruim, seja o nome que for, dependendo de cada religião. No entanto, finalmente, a partir da fundação do Espiritismo em 18 de abril de 1857, e principalmente após Chico nos trazer as notícias do mundo espiritual, através de André Luiz, através da série A Vida do Mundo Espiritual, todos nós, então, passamos a compreender de uma forma melhor e mais concreta como é a vida no mundo espiritual. Na verdade, Jesus, sendo um judeu, seguido por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I, Jesus, a única coisa em que ele concordava com os fariseus que ele tanto combatia, nós vamos ver que no tempo de Jesus, na religião judaica, haviam várias seitas judaicas. Haviam os fariseus, os saduceus, os nazarenos, os essênios. A única coisa que Jesus concordava com os fariseus, e era um ponto em que os saduceus não concordavam, é exatamente da imortalidade na alma. Vamos ver que mesmo dentro da religião de Jesus, na Palestina do século I da nossa era, haviam divergências teológicas. Então, diversas seitas dentro de uma mesma religião. E o único ponto em que Jesus concordava com os fariseus, a quem ele chamava de hipócritas, era exatamente na existência, na permanência da vida após a morte do corpo físico. Esta é uma questão muito patente nos ensinos de Jesus. Vamos ver em variados momentos ele, inclusive, tendo embate com os saduceus
a respeito deste tema, como, por exemplo, está lá em Mateus capítulo 22, versículos 30 e 32, ele dizendo que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os três patriarcas judeus, e que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Nós vamos ver, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 45, Jesus dizendo que Moisés estava sentado na cadeira, olhando para o seu povo, o povo judeu. Vamos ver em diversas passagens exatamente essa colocação. Ou seja, os judeus tinham uma visão muito clara de que nós permanecemos vivos, só não sabia exatamente como. A famosa passagem do rico e de Lázaro, contida em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, em que existe uma conversa entre um homem, que não sabemos o nome, e Abraão, um dos patriarcas judeus, a respeito de um mendigo chamado Lázaro. E é uma parábola, é uma história que Jesus está contando, uma parábola, mas ele só poderia contar sobre uma história que conta a vida após a morte para aqueles que entendessem sobre o que efetivamente ele estaria falando. Então, somente para nós vermos algumas questões do lado da teologia. Quando surge a doutrina espírita, com todos os ensinamentos trazidos pela espiritualidade para Allan Kardec e mais tarde para o nosso querido, amado, nosso amigo Chico, através da série de livros de André Luiz, um novo panorama se descortina. E nós passamos, então, a olhar, a nos entender e a perceber o mundo que nós vemos, que nós enxergamos, e o mundo que a maioria de nós não vê, de uma forma diferente. E um dos grandes ensinos da doutrina espírita, como eu aprendi lá nos primórdios, quando me tornei espírita, eu estava em um estudo e, na época, o condutor do estudo, ele fez uma pergunta: qual foi a maior contribuição da doutrina espírita? E alguns disseram: a reencarnação, a comunicação com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação. Uma pessoa chegou e virou assim: nada disso. O que o Espiritismo fez é que o Espiritismo ele matou a morte. E é uma colocação muito interessante. Nós vamos ver, voltando ainda para a teologia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em que Paulo, o capítulo 15 ele é conhecido em teologia como o capítulo da ressurreição. É que Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele vai dizer lá no versículo 55, capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo compreendia muito bem, sendo um doutor da lei, sendo um ex-fariseu, ele compreendia muito bem sobre as questões da vida após a morte. E o Espiritismo, então, na verdade, ele vem nos relembrar a todos um ensinamento esquecido, mas ele vai, na verdade, não somente lembrar, ele vai pautar, ele vai explicar, ele vai detalhar como é esta questão. E na nossa geração em que nós estamos vivendo, sem sombra de dúvida, me parece que nunca foi tão importante. Exatamente devido ao movimento planetário em que todos nos encontramos desta pandemia. A pandemia, quando ela surgiu, ela era algo distante. Ela era algo que a gente via nas estatísticas e nos noticiários. De repente, a pandemia se faz presente na vida de todos nós. E creio que todas as pessoas que estão aqui presentes conhecem alguém que teve Covid, está com suspeita. E todos nós, infelizmente, eu creio que a maioria de nós aqui também, infelizmente, conheça o caso de alguém que desencarnou devido ao Covid. E então, nós começamos a estar mais atentos. Como eu falei em uma das minhas lives de uns 3 meses atrás, eu falei, o Covid começa a bater na porta do nosso vizinho e quem sabe não vai bater na porta da nossa casa. Então, essa preocupação, ela se faz mais presente entre os espíritas. Na verdade, na população como um todo. Mas nós espíritas devemos nos lembrar uma questão muito simples. E isso eu falo desde março do ano passado, das primeiras vezes que nós fomos chamados a falar sobre o Covid, desde março do ano passado. Eu já perguntava para as pessoas, evidentemente um público espírita, qual era o tipo de comportamento que as pessoas estavam tendo perante o Covid.
Em Lucas, capítulo 12, versículo 48, queridos, existe uma passagem bastante delicada para nós espíritas. Eu diria extremamente delicada para nós espíritas. Em Lucas, capítulo 12, versículo 48, está nos dizendo o seguinte: porque aquele que não souber e fizer coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Mas a quem muito for dado, tenho certeza que todos conhecem o final. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. E no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 3, nos é dito que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Conforme está lá na parábola dos trabalhadores da última hora, em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Esses somos nós, queridos. E aí devemos nos perguntar se o Espiritismo tem efetivamente nos auxiliado para sermos instrumentos do Cristo nesse momento em que a humanidade como um todo está vivendo. Algumas semanas atrás eu fiz uma live sobre o luto, não lembro em qual canal. E nesta live nós falamos algumas questões. O que ocorre? O que o Espiritismo efetivamente nos ensina? Nós somos um espírito que, ao reencarnar, Kardec modifica o nome para um simples nível de nomenclatura para alma, conforme está lá na questão 132, 134 do Livro dos Espíritos. E somos, então, uma alma encarnada nesta vestimenta física. Ocupamos durante um tempo esta vestimenta física. Eu estou Jack Darsa, eu não sou Jack Darsa. Tanto que os espíritos que me acompanham, eles não me chamam por este nome. Eles me chamam por um outro nome. Então, eu estou Jack Darsa, eu sou uma alma reencarnada ocupando esta vestimenta. E um belo dia, esta vestimenta não servirá mais. E assim, então, nós iremos, a nossa alma volta para o mundo espiritual. Nos tornamos de novo um espírito. Somente uma alteração de nomenclatura. A grande questão é: para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? É muito interessante dentro do movimento espírita que, afinal de contas, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz é Nosso Lar. E eu vejo todas as pessoas dizendo: quando eu morrer, eu quero ir para o nosso lar. Porque nosso lar isso, porque nosso lar aquilo. E eu falo para as pessoas: queridos, nosso lar ele fica em cima do Rio de Janeiro. O nosso lar não é uma cidade que está em cima do planeta inteiro, não, ela só está em cima do Rio de Janeiro. Em cima de cada cidade existe uma determinada cidade espiritual. Somente que o nosso lar, devido à literatura, ele ganhou toda essa proporção. Mas para onde será que nós vamos? Você que está me ouvindo agora, você já se perguntou isso? Afinal, nós somos espíritas. E é muito curioso que os espíritas têm medo da morte. Isto mostra o quanto, queridos, o espiritismo já entrou aqui. Mas nós, em muitos quesitos, ainda não conseguimos sentir aqui, vivenciar. Porque nós, espíritas, não deveríamos ter medo da morte. E nem digo os espíritas que frequentam reuniões mediúnicas, ou espíritas que têm evidência, eu nem falo sobre estes, não. Estes muito mais. Mas espíritas como um todo. Afinal, nós lemos, nós temos toda a literatura. Temos a literatura de André Luiz, de Luiz Sérgio, de Patrícia, de Manuel Filomeno de Miranda, excepcional literatura de Manuel Filomeno de Miranda. Será que a gente tem medo da morte? Mas se a espiritualidade nos diz que a verdadeira pátria é o mundo espiritual, não tem problema. Se você está me ouvindo agora e você tem medo da morte, não tem problema. Seja medo, seja apego, seja saudade dos que vão ficar, medo do que vai encontrar, medo como vai morrer. Lembrando que morrer e desencarnar são coisas diferentes. Morrer é quando o organismo físico, orgânico, ele para. Cérebro e coração, parou.
Desencarnar é quando a sua alma se liberta do seu corpo. É uma questão bastante diferente. É claro que no movimento espírita se pegou o costume de falar, fulano desencarnou. E às vezes eu tenho vontade de perguntar, como é que você sabe? Você tem evidência? Você viu o desligamento da alma, dos laços fluídicos? Porque desencarnar é diferente de morrer. Mas não tem problema falar desencarnar. Mas nós sabemos que muitas pessoas demoram bastante tempo para desencarnar, e não é também o nosso foco da nossa conversa aqui hoje, mas certas pessoas vão demorar bastante tempo para ver o desligamento. Sim, elas ficarão presas ao corpo por vários contextos. No entanto, nós voltamos. Para onde será que nós vamos? Vamos falar um pouco sobre a morte, queridos. Afinal, a nossa live é para falar sobre o luto, portanto, sobre a morte. Todos nós vamos desencarnar. Morrer para após desencarnar. Para onde nós vamos? Essa é uma boa pergunta. Todos nós um dia não mais estaremos aqui, então vamos supor que hoje um cometa descesse sobre a Terra, destruísse o planeta, destruísse a vida sobre o planeta. Para onde será que eu iria? Para onde será que você iria? Você já pensou sobre isso? É muito simples para onde nós iremos, meus queridos. É muito simples. Nós iremos para um lugar que tenha mesmo padrão vibratório com a vivência que nós levamos. E aí já fico alerta. Este final de semana, não lembro quando foi, qual foi a live que eu fiz. Eu não lembro se foi a live. Uma das lives que eu fiz semana passada, foram 9 lives na semana passada, mas uma das lives que eu fiz, eu não lembro agora em qual canal, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Exatamente sobre essa questão. Exatamente de o que nós vamos encontrar. Como nós temos nos comportado. Muitas vezes, é fato que os seres humanos, devido às suas fragilidades, e como Jung muito bem dizia, ele coloca uma máscara. Uma máscara de uma personalidade diferente. Então, a pessoa, quando ela vai no centro espírita, quando ela está ali, ela é espírita. Virou a esquina, parece que esqueceu tudo. Parece que não vivenciou. Na verdade, queridos, eu costumo dizer que quem dera que todos nós fôssemos, na nossa vida em comum, quem nós somos na casa espírita. Já viram como é numa casa espírita? As pessoas falam mais baixo, elas falam manso, elas são sempre sorridentes, no geral, e dizem: "Oh, meu irmão, que a paz do Cristo esteja contigo." Não é lindo isso? Bem, ao desencarnar, nós iremos para um local que seja de acordo com o nosso padrão vibratório, não que a gente vive na casa espírita. Lamento informar, mas um padrão vibratório de acordo com a nossa conduta diária. Não adianta eu estar 2 horas por dia numa casa espírita e ali ser espírita. Vamos nos lembrar de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. A afabilidade e a doçura. Homens que são benignos fora de casa e tiranos domésticos. Está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. A afabilidade e a doçura. Nós precisamos nos perguntar como é a nossa conduta. Dependendo da nossa conduta, é fácil saber para onde nós vamos. E é muito fácil, sim. Por quê? A forma como eu vivencio meu padrão vibratório vai determinar para onde eu vou. E é claro que os seres humanos, geralmente eles são como um gráfico de bolsa de valores. Às vezes eles estão bem, às vezes eles não estão bem. Às vezes eles estão bem, às vezes eles estão em alta, às vezes estão em queda. Às vezes estão em alta, às vezes estão em queda. Ok, mas existe um geral, uma regra geral. E é essa regra que determina o nosso padrão vibratório. Então, uma pessoa pode ser calma sempre e de vez em quando ela se aborrece. É diferente da pessoa que está sempre aborrecida e de vez em quando calma. Padrão vibratório. Então, para onde nós vamos, e eu sempre digo isso, nós deveríamos ficar mais tranquilos, não é? Não deveria ser assim? Para que serve mesmo a doutrina espírita, queridos? Qual é a proposta da doutrina espírita? Reforma íntima, que na verdade a proposta não é da doutrina espírita, é de Jesus.
A proposta da reforma íntima é de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 4, versículo 17. A proposta da reforma íntima está lá no cristianismo primitivo. A grande questão é, nós temos nos transformado? O quanto que nós temos verdadeiramente estamos conscientes da nossa conduta e qual é o nosso esforço para nós nos tornarmos pessoas melhores? Conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faça para domar as suas más tendências ou más inclinações. E como que nós podemos, talvez, então, não confrontar a nossa morte, mas como nós podemos olhar a partida de alguém que foi? Vou contar uma história aqui para vocês. Eu já contei várias vezes, mas nunca aqui no canal Seridó Espírita. Uma vez eu estava conversando com o meu mentor e ele estava na minha frente e eu falei para ele, porque o senhor sabe, né? O senhor está morto. Foi uma forma de me expressar. O meu mentor, então, olhou para o lado, para um espírito que eu não vi. Ele olhou para o lado e falou assim, como se eu estivesse aqui na frente, e falou assim, ele está dizendo que nós estamos mortos. Ele falou desse jeito. E aí ele voltou para mim, olhou para mim e falou assim, me chamou pelo meu nome, que ele me chama, e falou assim, nós, deste lado, somos e estamos muito mais vivos do que você, onde você se encontra. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. E neste momento, então, em que todos estamos confrontando esta pandemia e que todos iremos confrontar mais cedo ou mais tarde a morte de alguém, como nós devemos nos comportar? E é algo muito interessante. Curiosamente, a maioria dos seres humanos, quando alguém morre, mesmo nós espíritas, e é com muito respeito que eu digo isso, queridos, muito respeito, mas a maioria das pessoas, quando alguém morre, assume uma postura egoísta. Calma, não me atirem pedras, eu vou explicar. Veja, uma pessoa morre. E eu, então, uma pessoa da minha família, eu me debulho em prantos, fico desesperado, choro, brigo com Deus e com o mundo, e eu penso, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser a vida? E agora? E o amanhã? E o ontem? E depois? Não é curioso que a gente não para pensar na pessoa que partiu? Que deixou absolutamente tudo aqui? Porque eu que fiquei aqui, eu continuo na minha casa, com os meus amigos, com a minha vida, com as minhas coisas, com a minha vivência, com o meu tudo. E a pessoa que partiu para viver em outra vida, ela deixa absolutamente, queridos, tudo. Só leva as suas ações. Quem me conhece sabe que eu tenho esse livro aqui, o Novo Testamento. Ele já me acompanha há muito tempo. O novo, no caso esse aqui, ele está se desfazendo. Eu tenho até medo de abrir porque as folhas caem. Mas ele sempre está comigo. Um dia eu vou partir, né? Um dia não estarei mais aqui. Já falei para minha noiva, Bárbara, que ela vai ficar com ele. Tudo que eu tenho, quando eu partir, eu vou deixar. Nós precisamos começar a pensar dessa forma e ter essa visão. Espera aí, o meu parente, aquela pessoa que eu muito amo, ele morreu. Depois, provavelmente, ocorrerá em breves dias, breves momentos, sabe? Geralmente é rápido. O desencarne. Ele desencarnou, digamos assim, para ficar mais espírita, uma forma mais espírita de dizer. Ele desencarnou. Mas ele está indo para um lugar que ele provavelmente não sabe para onde ele vai. Provavelmente ele não lembra para onde ele está retornando, se é que ele está retornando. Será que ele não está precisando muito mais de mim do que eu dele? Será que não é uma postura egoísta eu me debulhar em lágrimas e sequer pensar que para onde ele está indo, ele necessita demais das minhas preces, do meu apoio, visto que ele está viajando sem nada, só com a roupa do corpo. E eu aqui estou com tudo.
Será que nós não deveríamos, então, nestes momentos, nos colocarmos enquanto espíritas e fazermos preces, endereçando coragem, boas emoções, bons sentimentos para a pessoa que partiu? Para quem não me conhece, eu sou judeu de nascença. Meu pai é israelense, meu pai é rabino. Eu fui alfabetizado no português e no hebraico ao mesmo tempo. O Antigo Testamento eu estudei no original em hebraico. O Novo Testamento vim a conhecer somente depois de ter me tornado espírita, visto que os judeus não seguem a Jesus. Mas a minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. E um dos costumes judaicos do luto é que você tem que ficar sentado no chão por uma semana, pranteando o morto por uma semana. E você tem que rasgar uma parte das suas vestes. Quem já viu algum filme de Jesus que o sacerdote rasga a roupa é um sinal de luto. A pessoa, então, ela rasga um pedaço, não é como filme, rasga uma parte da roupa. E ela precisa ficar com aquela mesma roupa, aquela peça de roupa, durante uma semana. Seja qual peça de roupa for. É uma moda, é uma forma dos judeus vivenciarem a sua dor e o seu luto. Mas eles passam um ano inteiro, rezando pela alma. Então, quando a minha mãe morreu, eu rezava todo dia pela minha mãe, todo dia durante o ano seguido. De manhã, às 7 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite. Diariamente, 7 dias por semana. Era uma forma que os judeus encontraram de endereçar a pessoa que morreu as melhores vibrações para o mundo que ela vai encontrar. O quanto que nós, sendo espíritas e sabendo tanto mais do que os judeus a respeito do mundo espiritual, quanto mais que nós sabendo que a morte não existe, nós simplesmente mudamos de plano, passamos um tempinho afastado, mas vivos. O quanto que nós temos tido este entendimento? O quanto que nós, na morte de um parente, e eu não estou dizendo que não devamos chorar ou ficar tristes, não, não. Porque isso não é nem bom, não é nem saudável psicologicamente falando. Não é sobre isso que eu estou falando. Precisamos chorar, sim, vivenciar o nosso luto. É fundamental vivenciar o nosso luto. Mas será que eu não posso vivenciar esse luto de uma forma mais, entre aspas, saudável? Será que eu não posso, no meu momento de luto, de dor, e a dor extrema, já fiz várias lives sobre isso, ou seja, quando a pessoa morre, é uma pessoa que nós ama, a nossa tristeza, ela vai, de 0 a 10, ela vai nível 10. Lembrando que luto não é depressão. Muitas pessoas confundem luto com depressão. Ora, quando alguém que você ama morre, sua tristeza é nível 10. Aquilo não é depressão, é uma tristeza nível 10. Se perdurar nível 10 mais de 3 meses, aí sim você está já adentrando em um grau de depressão. Para muitas pessoas, dependendo do contexto, até menos de 3 meses. Mas aí sim. Mas quando a pessoa morre, claro, vivencie seu luto. Chore tudo que você tiver para chorar. Eu já vi espíritas dizendo que, não, eu sou espírita, eu não choro. E eu falo, como assim? Você é humano. Humano, uma das emoções humanas é a tristeza. Pranteie o seu morto. Chore. Chore. Porque quando a pessoa não chora, querendo se mostrar forte, na verdade, muitas e muitas vezes ela pode estar armazenando lixo emocional. Uma tristeza que ela esconde, ela não quer mostrar, ela não quer vivenciar e pode se tornar mais à frente uma doença psicossomática. Já está terminando o nosso tempo. Combinamos de meia hora e depois vamos abrir para perguntas e respostas. E é claro que com as perguntas e respostas é muito mais enriquecedor, não é? Então, vamos começar a pensar sobre isso, queridos. O Espiritismo nos mostra que as pessoas, todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, você que está me vendo vai morrer. Todos nós vamos morrer, desencarnar. Para onde nós vamos? É o que eu sempre digo. Me diga o que tu fazes, que eu vou te dizer para onde você vai. É a parábola do semeador. Mateus capítulo 3, versículos 3 a 12. O que você semeia é o que você vai colher lá na frente. Seja aqui, numa próxima reencarnação, seja no mundo espiritual. Então, se nós temos feito uma boa semeadura,
Se eu me esfor... E como eu sempre digo, Jesus, queridos, ele não espera de nós perfeição. Ele espera esforço. Então, se ele vê o meu esforço em acertar, se eu não consigo tirar 10 numa prova, mas eu consigo tirar 7, 8, e ele fala assim, não, mas o Jack não tirou 10, mas ele se esforçou, eu vi ele estudando. Ou seja, eu vi ele se esforçando para ser melhor. Eu vi ele vigilante com as suas fragilidades e buscando dominar a si mesmo, vencer a si próprio. Pronto, queridos. Essa é a questão. E então nós não a princípio, não é? A princípio, nós não precisaríamos ter medo da morte, do desencarne. Em segundo lugar, como vivenciar o luto? Com a tristeza. Chore, mas confie em Deus. Tenha fé e enderece as melhores emoções possíveis para auxiliar aquela pessoa que você tanto ama que partiu para o lugar aonde ela for. Queridos, as orações, elas não conhecem distância. A prece não conhece distância. Então, se alguém que eu amo muito morreu, desencarnou, eu faço uma prece com o coração, conversando com a pessoa. Eu não preciso nem rezar pela pessoa, eu converso com a pessoa. Tenha coragem, fique bem, nós aqui também vamos ficar bem. Estamos com saudade, mas estamos vivos, você está vivo aí também. Quando eu faço isso, adivinha, a pessoa recebe. A pessoa recebe. Então, resumindo, queridos, o Espiritismo nos ajuda para olhar para o mundo, para a vida como um todo, de uma forma o todo, holístico. Não somente a vida da carne, mas a vida na carne, a vida espiritual. No final, somos um só. A espiritualidade, quando a gente começa a estudar bastante, não, quando a gente estuda a doutrina espírita e a gente vê bastante estudar literatura, a espiritualidade, ela não vê a vida como tá vivo aqui, tá morto, tá vivo aqui, tá morto, tá vivo aqui, tá morto. Eles não veem isso. Para eles é vivo sempre. Eu tenho que ver aqui a câmera, né? Tem que fazer o gesto contrário. Eles veem o vivo sempre. Só que às vezes está vivo aqui, às vezes está vivo no plano mais alto. Gratidão imensa pela atenção de todos vocês. E vamos agora, eu peço a vocês, façam perguntas. Vamos enriquecer.